Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, os fortalezenses que nos assistem, nos ouvem pela FM Líder, pela TV Câmara e os que nos visitam aqui no plenário, satisfação, um bom dia, um abraço carinhoso a todos. Senhor presidente, eu vou hoje, fazendo uso de um mecanismo, de um recurso audiovisual, apresentar um velho e antigo sonho, muito querido, Paulo Facó, e que eu alimento desde a época, Eliane Novaes, em que eu tive a minha primeira experiência na gestão pública. Quando nós tivemos a oportunidade de participar, junto com o doutor Pedro Gurjão, daquele grupo que foi o idealizador e o formatador da primeira, vereador Ciro Albuquerque, a primeira Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Nordeste, ela nos anos 90, ela aconteceu e existiu aqui em Fortaleza. Fortaleza foi a primeira cidade do Nordeste a ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, própria. E naquela época eu tive a oportunidade, ainda nos anos 90, de, como coordenador dessa secretaria, em articulação com alguns movimentos, né, sociais, com alguns autores e protagonistas sociais, lançar as ideias e as bases de um projeto que na época apelidamos de Novo Centro, que era em articulação com a presidência do CDL. Na época, o empresário Pio Rodrigues, né, abraçou o projeto e tentamos fazê-lo, que era uma limpeza, e iniciaríamos pelo centro, das fachadas dos nossos prédios históricos. Era uma limpeza de todos aqueles totens, de todos aqueles instrumentos publicitários que comprometiam, né, a visualização e o conforto dos transeuntes, daqueles que, né, passassem pelo centro de Fortaleza. Essa ideia não vingou, não tivemos na época a competência e a sensibilidade, né, suficiente para animar os empresários, né, e não conseguimos, não obtivemos êxito, mas continuamos com a ideia de limpar a cidade de Fortaleza dessa poluição, vereador Vitor Valim. Isso foi levado depois, quando eu estive à frente da Regional 6, nós implementamos um movimento lá chamado de Pelotão Verde. E esse pelotão, que hoje é realizado e muito bem realizado, e aqui uma referência ao secretário Deodato Ramalho, que realmente, né, tem, com muita coragem, com muito desprendimento, com muita autonomia e força, tem promovido, né, seja entre ricos, entre pobres, entre brancos, entre pretos, seja no subúrbio, seja no society, na beira-mar, tem promovido verdadeiramente, no que diz respeito à poluição sonora e visual, um grande trabalho. Finalmente fez-se luz na administração Luiziane Lins. Eu levei essa tese para a Regional 6 e depois, em 2002, o nosso querido e saudoso, e aqui vai um preito, uma homenagem neste meu projeto ao ex-vereador, ao ex-prefeito Juraci Magalhães, porque ele ainda em 2002, quando era secretário, vereador Marcos Teixeira lembra muito bem disto, era secretário da Regional 2, depois da SEMAN, o engenheiro Alberto Oliveira, ele em 2002 me procurou e pediu que eu assumisse, nunca revelei isso publicamente, ele me pediu que eu assumisse e me convidou e me pediu que assumisse a SEMAN, porque estava tendo dificuldade, não tinha conseguido implementar um programa de regulamentação, de normatização, Jorge, da questão da publicidade externa na cidade de Fortaleza. Ele já em 2002 sentia o peso da poluição visual e o comprometimento que essa poluição causa a todos nós nos mais diversos aspectos que eu, claro, em 10, 20 minutos não vou ter a oportunidade de explorar, mas, mínima e resumidamente, vou tentar elencar aqui alguns aspectos importantes. Acabei não assumindo o desafio, porque tinha participado e colaborado na coordenação da campanha do então deputado e hoje deputado federal Eunício Oliveira. Acabei assumindo o convite e quis uma nova experiência, nesta feita na gestão federal, na gestão pública federal, que foi a Secretaria do Patrimônio da União. Mas deixei latente este sonho e agora, na Câmara de Fortaleza, é a oportunidade que tenho, meu querido Lucirã Girão, de colaborar, sem prejuízo para as outras boas ideias, né? Esse assunto já foi objeto de discussão na casa, inclusive o próprio vereador Marcos Teixeira... Quanto possível à parte. Pois não. O próprio vereador Marcos Teixeira tem um projeto desta natureza tramitando. O ex-vereador que assumiu na gestão passada, por 4 meses, Jaime Cavalcante, também tem um projeto nesse sentido e me ajudou muito também vereador na elaboração Marcelo deste. Mendes, vereador Marcelo Mendes. Pois não? Também tem um projeto da nossa autoria com essa mesma etiologia. Vou citar todos, vou citar todos.
a vereadora Magali também, o vereador Guilherme Sampaio, inclusive trouxe a coordenadora do programa aqui, né? Então, independentemente da paternidade, não há vaidade nenhuma de nenhum de nós, vereadores, né, que defendem essa tese e essa bandeira. Na verdade, o que nós queremos é reunir forças, porque isso é um trabalho ciclópico. Não é fácil. Isso não é fácil. É questão para todo um mandato. Não se resolve isso com uma canetada. Eu vou apresentar, de forma resumida, e vou pedir, na medida do possível, as luzes já foram diminuídas, um rápido resumo, tanto da lei, como algumas curiosidades, e aqui utilizarei a referência de São Paulo, da cidade de São Paulo, porque lá a lei já é uma realidade, e nós podemos medir, vereadora Eliane Novaes, com bastante precisão, bastante acuidade, as melhorias que trazem uma cidade mais limpa, a melhoria sobre todos os aspectos. Então, eu rapidamente, no que diz respeito à lei, a lei complementar que hoje tramita aqui na casa é a de número 23, não é, que dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana no município de Fortaleza e da outras providências. Eu resumi aí, de forma didática, a lei é longa e não caberia aqui discuti-la, aqui não é o local próprio, isso será objeto de discussões, como já existiram, mas eu resumi 3 aspectos interessantes da lei. O primeiro é o objetivo. O segundo são as estratégias para nós darmos eficiência e eficácia à ideia de termos uma cidade limpa. E por último, apenas por curiosidade, a questão das multas, a questão pecuniária. Então vamos à frente. Os objetivos, né, da lei constituem a ordenação da paisagem do município de Fortaleza, o atendimento ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana e as necessidades de conforto ambiental com a melhoria da qualidade de vida urbana, assegurando, dentre outros, os seguintes elementos: o bem-estar estético e cultural, ambiental da população, a segurança das edificações e da população, a valorização do ambiente natural e construído, a segurança e fluidez e o conforto no deslocamento de veículos e pedestres. Aqui um registro, que muitos de vocês, ou parentes ou conhecidos, já devem ter sido vítimas. Minha própria mãe quebrou o braço em função disso. Notadamente, as pessoas mais idosas tropeçam nessas peças publicitárias que são irregularmente fixadas nas calçadas, vereador Jorge Vieira. Não é raro que nós tenhamos incidentes e acidentes, seja com ciclistas ou com pedestres, em virtude dessa desordenação generalizada e da fixação desses elementos físicos na cidade de Fortaleza. É também um problema. A preservação e a visualização das características peculiares dos logradouros e das fachadas, a preservação e a visualização dos elementos naturais tomados em seu conjunto e em suas peculiaridades ambientais nativas, o fácil acesso e a utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e logradouros. Aqui, a minha experiência como gestor na Regional 6, era muito comum o acesso de carros, de ambulâncias, de bombeiros, né? Era muito comum haver comprometimento no acesso em certas vielas de certas comunidades, porque aí existiam totens, outdoors, ou instrumentos de propagandas colocados, imaginem os senhores, colocados numa situação, vereador Marcos Teixeira, que comprometia o ir e vir até de uma assistência médica, vereador. Você acredita nisso? A que ponto chega até hoje o comprometimento, né, da nossa paisagem física e da nossa qualidade de vida? O fácil e rápido acesso aos serviços de emergência, já citei, como os bombeiros, as ambulâncias e a polícia, e o equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade para a promoção da melhoria da cidade. Depois, um outro elemento que eu rapidamente vou falar são as estratégias para nós chegarmos à eficiência dessa lei. O artigo 5º do projeto menciona a elaboração de normas, isso será necessário, e programas específicos para os distintos setores da cidade, considerando a diversidade da paisagem nas várias regiões que a compõem. Ou seja, nós precisamos normatizar e elaborar programas que definem a paisagem. O inciso 2º, o disciplinamento dos elementos presentes nas áreas públicas, considerando as normas de ocupação das áreas privadas e a volumetria das edificações que, no conjunto, são formadoras da paisagem urbana. Ou seja, disciplinar todo o elemento mobiliário, a sinalização e a arborização da cidade. O inciso 3º, a criação de novos padrões mais restritivos de comunicação institucional, informativa ou indicativa. Ou seja, nós precisamos elaborar padrões de informação para a cidade.
Continuando, a adoção de um parâmetro das dimensões, do posicionamento, da quantidade e da interferência mais adequados à sinalização de trânsito, aos elementos construídos e à vegetação, considerando a capacidade de suporte da região. Ou seja, nós precisamos definir parâmetros, né, do que é a paisagem social, a paisagem urbana. O estabelecimento de normas e diretrizes para a implantação dos elementos componentes da paisagem, né, no caso de todo o mobiliário urbano de Fortaleza tem propaganda. Essas peças não são específicas e exclusivas das áreas ricas, das áreas nobres, né? Dos mais pobres aos mais ricos nós encontramos esse tipo de comprometimento, né? E a criação de mecanismos eficazes na fiscalização sobre as diversas intervenções na paisagem urbana. Uma outra curiosidade e um outro resumo para nós passarmos à parte prática e aos apartes, né, no que diz respeito à lei especificamente, diz respeito às multas, e eu vou voltar a isso no final. O artigo 40 da minha proposta diz respeito à inobservância das disposições da lei, que sujeitará os infratores aos termos do seu artigo 32, ou seja, haverá multa, haverá cancelamento imediato da licença de anúncio ou do anúncio indicado, ou da autorização do anúncio especial. E como terceiro estágio e instrumento, a remoção do próprio anúncio. No caso, a aplicação, eu estou lendo o artigo 40, passei a ler o artigo 41. A aplicação da primeira multa, sem prejuízo das demais. Os responsáveis serão intimados a regularizar o anúncio ou removê-lo, quando for o caso, e observado o seguinte prazo. Ou seja, quando chegar a eficácia da lei, depois de todas as discussões, ainda assim é importante que se registre que os responsáveis, e nós vamos saber quem são os responsáveis, né, pela fixação da propaganda, eles serão intimados e terão prazo hábil, dependendo da natureza da publicidade, eles terão prazo hábil para retirar ou regularizar as suas propagandas. As multas, especificamente, e aqui apenas a título de curiosidade, a primeira multa é no valor de R$10.000 por cada anúncio irregular. E há o acréscimo de R$1.000 por cada metro quadrado que exceder os 4. Esses 4 metros quadrados são estabelecidos no teor e no conjunto geral da lei. Persistindo a infração, após a aplicação da primeira multa e a intimação referida nos artigos 41 e 42, sem que sejam respeitados os prazos estabelecidos, será aplicada uma multa correspondente ao dobro da primeira. Ou seja, se não houver resposta, regularização, retirada ou não pagamento, essa multa dobrará. No caso do anúncio, aí é mais grave, apresentar um risco iminente, a segunda multa, bem como as reaplicações, ocorrerão a cada 24 horas. Então, como existe na Justiça, multas diárias, quando houver prejuízo ou risco iminente à saúde da população, essas multas serão dobradas a cada 24 horas. Em um outro, eu pediria que você passasse, em um outro, para encerrar essa questão pura e simples da lei, aqui há referência a quem cabe a responsabilidade de instalar, fiscalizar e retirar. Nas disposições transitórias, né, nós, no parágrafo único, fazemos referência a que a empresa registrada no cadastro de empresas de publicidade da Prefeitura de Fortaleza, né, que tenha a licença de publicar o anúncio, ela é uma das responsáveis, o próprio proprietário ou possuidor do imóvel é responsável, o anunciante, a empresa instaladora, os profissionais técnicos responsáveis e a própria empresa de manutenção. Nós pretendemos, assim, criar uma cadeia de maneira tal que nós possamos efetivamente fiscalizar, efetivamente limpar a cidade, e aqueles que deseducadamente não quiserem atender à lei serão multados nos termos da legislação. Eu vou passar agora a apresentar, nós temos aí, por exemplo, o prefeito Kassab, em São Paulo, e os próximos exemplos que eu vou utilizar serão todos da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma referência internacional e já ganhou prêmios internacionais no que diz respeito à limpeza de sua paisagem urbana. E os senhores imaginem o que é uma cidade com o peso econômico que tem São Paulo, onde existiam 13 mil, vereador Vitor Valim, 13 mil outdoors irregulares. O senhor sabe o que é limpar 13 mil, eu estou falando só de outdoor, não estou falando de backlight, eu não estou falando dos empenhos, eu não estou falando de outros instrumentos que também poluem a paisagem. Então aí está o vereador, o próprio prefeito Kassab, né, promovendo aí a fixação de uma propaganda irregular. Então eu vou apresentar aí algumas fotos do caos, que não é só da cidade de São Paulo. Na verdade, qualquer grande capital brasileira sofre, e vocês vão reconhecer
a cidade de Fortaleza em muitas dessas fotos. Talvez a cidade de Fortaleza esteja até pior. Então, esses exemplos todos, nós vamos passar aí o antes, depois vamos fazer uma rápida mostra da transformação e depois uma comparação com o antes e depois. Isso são ruas da cidade de São Paulo, aí uma realidade de Fortaleza. Vocês veem que, né, o restaurante coloca uma fixação, o outro coloca um instrumento com propaganda com a árvore, a banca já coloca também outra fixação, o outro já vai na calçada e avança. Então, o caos absoluto. O Excelência consegue a parte? Eu vou, como eu tenho 20 minutos, querido amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar, na verdade o presidente concedeu, por delicadeza do vereador Maiton Félix, quando esses 10 minutos acabarem, eu tenho outros 10 minutos. Mendes, eu acho que está acabando, eu acho que já são os 20 minutos. Não. É os primeiros 10? Não, os primeiros 10. Eu falo muito, mas não tanto assim. Então, rapidamente, depois nós faremos as... Vejam aí, né, essa rua no estado de São Paulo, Rua Vieira de Moraes. Nós vamos depois ver essa cidade, essa rua, né, depois. Aí as grandes redes, né, natural, todas elas podemos passar. Pronto. Aí um exemplo do que acontece em todas as grandes cidades do Brasil. Agora, aí algo grave. Vejam a fixação desses outdoors e mal se pode visualizar o sinal de trânsito. O semáforo, não sei se vocês estão percebendo, mal pode ser visualizado. E eu cortei essa foto. Na verdade, existem 11 outdoors somente na esquina dessa escola. Vamos passar. Aí, outros exemplos. Né? Aí, essa academia fez mais grave. Ela instalou uma espécie de, eu não saberia nem dizer o quê, de modelo físico, né, que projeta inclusive para frente, numa estrutura física, não sei se de gesso ou de fibra de vidro, se projeta inclusive sobre a calçada. Aí outras grandes redes que, né, vamos falar agora de, sim, vamos passar a transformação. Aí já a equipe, né, da Secretaria, né, de Meio Ambiente de São Paulo trabalhando, como aqui também está trabalhando, podemos passar com rapidez. Aí, né, o que está acontecendo agora em Fortaleza, eu repito, o que o doutor, aí já a cidade sendo transformada, né, a paisagem em transição, e podemos ir para a comparação. Aí nós vamos ter a oportunidade de vislumbrar o antes e depois. Ó, vejam só, naquela foto do antes, os senhores não vão ter condição de contar, eu tentei, na foto original, vocês não vão ter condição de contar a quantidade de instrumentos visuais que comprometem tudo, desde o conforto visual, desde a visualização, se for um sinal de trânsito, é impossível imaginar. Olhem depois no que se transformou essa rua. Os próprios, como eu falava nos anos 90, os próprios prédios, as fachadas históricas dos prédios começam a ser vislumbradas e visualizadas. Olha aí, isso mais gritante, mais impressionante do que isso não existe. Olha essa avenida, né? A Avenida Catani, ou daqui eu não consigo ler, antes e depois. Parece outra cidade. Parece outra cidade. Aí, em 3 fases, né? A regularização desta rua, Teodoro Sampaio. Olha aí, os senhores também não vão conseguir, na foto da esquerda, contar a quantidade de backlights, de totens, de outdoors, não vão conseguir. Vejam que na segunda, né, apesar da fiação aérea ainda comprometer, mas olhe a sensação que o cidadão paulistano tem depois da passagem da lei. Aí, o que é muito comum também na cidade de Fortaleza, a utilização da fachada de prédios, né, quase que na sua totalidade, um exemplo da limpeza também da fachada de prédios. Essa é da Avenida Marginal Pinheiros. A Marginal Pinheiros, ao longo de seus vários quilômetros, tinha centenas de backlights. Lá não eram nem outdoors. São essas peças gigantescas, e os senhores podem ver aí nessas 4 fases, desde antes da existência da lei, até a proibição, o desmonte, ainda se consegue ver ali na foto 3, né, a base de um dos backlights, e a limpeza total. Na verdade, se consegue ver ao fundo os prédios da cidade de São Paulo, que na foto original você não via. Aí as próprias redes, as grandes redes, né, de fast food, compreenderam, aí o Habib, pode passar, aí o Habib's, o McDonald's, todas elas, né,
compreenderam o sentido da lei, colaboraram. Lá na frente nós vamos... Pode passar. Aí, o mesmo tipo de foto daquela primeira, quer dizer, isto acontece dentro de uma escola, podemos passar, a mesma coisa, né? Vejam os sinais como ficaram mais visíveis e mais seguros, podemos passar. Aquela mesma foto que eu apresentei no começo, olhem aquela rua, Vieira de Moraes, ou vejam agora, com e sem, você consegue ver inclusive os prédios que estão ao fundo, coisa que você não conseguia antes. Aí em 3 fases também, né, um prédio histórico da cidade de São Paulo. Agora, isso não foi fácil, né? Imaginem uma cidade como São Paulo, vejam que aconteceram 219 reuniões na cidade de São Paulo. São Paulo, assim como Fortaleza, é dividida em subprefeituras. As nossas prefeiturinhas do Dr. Juraci. Cada uma dessas mais de 20, lá são 22 subprefeituras, cada uma delas fez no mínimo 2 audiências públicas. Somente patrocinadas pelas prefeiturinhas, não pelo executivo, foram 44 audiências públicas. Podemos passar. Aí a relação de algumas grandes empresas que, né, com bastante clarividência e com bastante espírito público, colaboraram, né, aí grandes empresas, grandes bancos, grandes redes, né, que GM, McDonald's, a Fé Comércio, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, dezenas de empresas, aqui alguns exemplos, que colaboraram, né, se solidarizaram com a cidade e retiraram seus anúncios. Aí uma curiosidade, para encerrar essa e a última. Vejam só outro elemento. A cidade de São Paulo somente, isso é o Estado de São Paulo, um caderno especial, uma matéria especial sobre a lei. Somente nos 6 primeiros meses, a Prefeitura de São Paulo colocou nos seus cofres 26 milhões de reais provenientes de multas. E no primeiro ano da lei, foram 60 milhões de reais arrecadados. 60 milhões de reais arrecadados. E, curiosamente, na próxima página, nós vamos ver, também no Estado de São Paulo, outra matéria de agosto. Vereador, para concluir. Para concluir, é a última tela. Curiosamente, apesar de tudo, né, da multa, a cidade de São Paulo, o paulistano, olha o índice de aprovação que teve a lei. 63% de aprovação. Isso é um jornal da época. Hoje, o índice de aprovação é superior a 80%. O paulistano, para encerrar, o paulistano hoje, né, já se sente tão confortável e já se sente tão seguro, isso já é uma realidade prática da cidade de São Paulo, vivenciada com tanta intensidade, que ele não abre mais mão disso. São Paulo não conseguiria mais hoje viver e existir com esses abusos que existiam antigamente, né? Daí porque hoje é de mais de 80%. Nesse sentido, o vereador do PSDB, Marcos Pockmann, que é presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte da Câmara de São Paulo, me ajudou, colaborou muito com esses dados, que eu vou repassar depois à imprensa e aos colegas, e encerro assim. Fortaleza tem tudo, com calma, paciência, com abertura e com a discussão, para copiar o bom exemplo de São Paulo. Eu tenho certeza que o fortalezense viverá muito melhor, sob todos os aspectos, se nós tivermos uma cidade mais limpa, se nós tivermos uma cidade mais saudável, não só da poluição sonora, como vem sendo muito bem combatido pelo doutor... O sonho. Pois é, eu sou um homem de sonhos, eu vivo sonhos, isso é uma verdade, eu não vivo a realidade, eu vivo uns sonhos, mas ainda não é proibido sonhar. Muito bem, parabéns. Obrigado, bom dia a todos. Concordo com Vereador Vossa Marco Excelência. Teixeira. Senhor presidente, colegas, agregar e adicionar ao discurso e às teses que o vereador João Alfredo, muito felizmente, levantou aqui, um outro elemento que eu acho que passa despercebido e é muito mais grave. Vejam, além da impossibilidade material do plenário e da Câmara não ter podido discutir este assunto, há algo muito mais grave. Vejam só, esta matéria é absolutamente nula de pleno direito. Ora, a prefeita encaminhou para a casa um projeto de lei ordinária. A lei é ordinária. O nosso, né, Código Maior, a lei orgânica do município, a nossa Constituição Municipal é muito clara no artigo 51, no seu inciso 9º. Não existe criação de cargos, a não ser por lei complementar. O artigo 46 do mesmo compêndio é muito claro. E vejam, o que está se votando aqui não é a ideia original inicial que foi encaminhada para casa.
que está se votando aqui é uma emenda substitutiva, que substitui integralmente o texto original. Integralmente. Texto substitutivo, emenda substitutiva, meus senhores fortalezenses, não pode, artigo 46 da Lei Orgânica do Município, não pode criar emenda nessa natureza, não pode criar gasto, não pode. Este projeto deveria ser um projeto de lei complementar, porque cria cargos. Isso é de uma clareza, e se eu estiver equivocado, quero que os colegas do mundo do direito me corrijam. Não existe criação de cargo por lei complementar. E é muito clara no artigo 10º, né, a emenda, quando a ACFOR, ou ASFOR, apresenta a seguinte estrutura organizacional: presidente, diretor de saneamento, diretor de resíduos sólidos, conselho consultivo. Todos estes cargos, até o inciso 8º, são cargos comissionados, criados por uma lei ordinária. E há uma gravidade ainda maior. Atenção, o parágrafo 2º diz o seguinte: reforça algo que já vinha errado do passado e que a atual gestão tinha a obrigação legal de consertar. Olha, os cargos criados pelo artigo 12 da Lei Municipal 8621, de 14 de janeiro de 2002, ficam relotados para as FOR, nos termos do artigo 22 do Estatuto do Servidor do Município de Fortaleza, os quais, acrescido dos cargos que compõem a Comissão de Suporte Técnico, atenção, instituída e prorrogada pelos decretos 11.444, 11.698, 11.722, 11.902 e 11.721. Decreto criando o cargo. Decreto criando o cargo. Esta consultoria jurídica, esta procuradoria jurídica da prefeitura serve para quê? Porque quando eu estudava direito, no primeiro semestre eu aprendi que decreto não cria cargo. Pois a atual gestão renova um erro grave da anterior. Aqui não estou fazendo juízo de valor se é Juraci, Zé, Manel, Pedro, Tiago, Luiziane. Um erro grave. Ela reedita, reforça e renova o erro do passado. Meus irmãos, para ficar cansativo e batido, isto aqui é absolutamente nulo. Absolutamente nulo. Além de todas as outras ponderações de natureza política, a falta de oportunidade do plenário conhecer a emenda. Claro, a comissão discutiu, debateu, conhece bem a emenda, mas os outros vereadores e o povo de Fortaleza não conhecem. Como é que nós podemos votar isso? E, reforço, mesmo que votássemos, isso sequer deveria ter saído da Comissão de Legislação. Aqui eu humildemente ouço outros colegas que estão inscritos, né, para aprender. Eu não conheço o cargo, a não ser que a lei orgânica do município tenha sido alterada, eu não conheço o cargo criado por decreto. Eu não conheço. Claro que cria. Cargos comissionados, vereador. Inclusive o artigo 2º, meu querido líder, o parágrafo 2º do artigo 10º é uma confirmação de culpa. Não só cria novos, como reedita os antigos. Eu hoje mesmo estou, enquanto falo, a minha assessoria jurídica está promovendo a construção de uma ação popular para reintegrar os cofres públicos este gravíssimo atentado. É impossível, não é? Bom, diante do que o século XXI está mostrando a gente, eu acho que tudo é possível. Mas não acredito razoável que o judiciário cearense, isso é assim, de uma ilegalidade grosseira. Isso é grosseiro. A Prefeitura de Fortaleza tem se ocupado de reiteradas vezes colocar a situação, a segurança, a sensação de segurança que o povo de Fortaleza, o povo de um estado, de uma nação tem que ter no seu líder, né? Segurança social, segurança administrativa, saber que está sendo comandado, né? Liderado por alguém que tem um mínimo de segurança. O povo de Fortaleza tem que ter segurança. O que nós temos visto neste primeiro ano deste segundo mandato é uma sucessão de atrapalhadas jurídicas que das duas uma, e as duas opções são gravíssimas. Ou a prefeitura, o chefe do executivo, não ouve sua assessoria jurídica, que é muito boa, ou ela ouve, procura ouvir, procura acertar, e essa assessoria jurídica
só faz a prefeita cair em constrangimento. A prefeita não tem a obrigação de ser jurisconsulta. Nenhum gestor tem a obrigação de entender de tudo. Engenharia, ecologia, nada. Mas penso que quando a prefeita age dentro de um princípio de boa-fé, de acertar, e ela tem sido extremamente prejudicada por essas inconsequências jurídicas. Eu quero deixar o povo de Fortaleza tranquilo e dizer que vou entregar isso às mãos do Judiciário Cearense e renovo o meu protesto, a minha revolta. Cargo, comissionado, ou seja, de natureza que for, não pode ser criado por lei ordinária